Boa tarde, então. Muito obrigado, João. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar de apresentação do Outlook do terceiro trimestre. Vamos então dar início. Portanto, a estrutura que vamos seguir é esta. Começaremos com um enquadramento global, passaremos depois por geografias, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, mercados emergentes, mercado de dívida, já obviamente fora de geografias. Abordamos aqui classes ativos, mercado de dívida, mercado acionista, matérias-primas e, no fim, assim, como dizia João Lampreia, apresentaremos o nosso posicionamento. Muito bem, olhando para esta primeira secção, o enquadramento macroeconómico a nível global, e cingimos aqui este primeiro gráfico no canto superior esquerdo, identificamos uma continuidade da desaceleração económica que já vem há pelo menos 2 trimestres de forma generalizada. Interessante ver aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, que apesar de manterem a sua supremacia dentro do bloco desenvolvido, provavelmente experienciarão a maior ou a mais pronunciada desaceleração. O Reino Unido provavelmente continuará também bastante penalizado pela incerteza do Brexit. Veja-se bem aqui uma quebra de 60 pontos base no crescimento do terceiro trimestre, previsto para o terceiro trimestre, face ao crescimento conseguido no primeiro trimestre, que foi um trimestre de recuperação para o Reino Unido. A inflação, por outro lado, à exceção da Europa, a região mais vulnerável e que iremos abordar aqui exaustivamente mais à frente, a inflação, de um modo geral, poderá testemunhar aqui alguma retoma, principalmente em virtude de políticas cada vez mais expansionistas por parte de quase todos os bancos centrais, e também nos mercados emergentes, se o dólar, apesar de tudo, mantiver alguma força, que é algo que nós acreditamos, também poderá motivar aqui um pick-up inflacionista nos mercados emergentes. Olhando aqui para baixo para a atividade económica a nível mundial e recorrendo aqui aos índices PMI, Purchasing Managers Index, que basicamente nos transmitem a saúde dos setores de atividade económica, reparamos aqui numa acentuada dicotomia entre manufatura e serviços. É uma dicotomia que decorre naturalmente da guerra comercial travada entre Estados Unidos e China, que, como iremos descrever mais à frente, vai muito para além de questões comerciais, e que basicamente tem atacado aqui sobretudo o setor da manufatura e em especial, obviamente, a produção industrial, tendo aqui já uma série de países em terreno de contração. No que diz respeito à manufatura. Repare-se bem, estamos a falar aqui desta zona sombreada para a esquerda, portanto temos já aqui a Alemanha particularmente negativo, temos a Europa, a zona euro neste caso também verdadeiramente negativo, e estamos a olhar para um mínimo histórico quer na Alemanha, quer na zona euro. Depois temos China, também aqui já capturada por este sentimento negativo, Rússia, Japão, Reino Unido, e apenas Estados Unidos, uma vez mais, aqui destacados ainda com ambos os setores de atividade económica em terreno de expansão, ainda que os PMIs que foram divulgados esta segunda-feira já tenham puxado esta bandeira aqui, ainda dentro da zona branca, mas um bocadinho mais perto das áreas sombreadas. Muito bem, aqui voltamos a olhar para o impacto que o comércio internacional tem para o PIB mundial e, sobretudo, pela via da produção industrial. Como veem aqui, a correlação é fortíssima, é positiva e, essencialmente, achamos, como já havíamos referido no Outlook do trimestre anterior, achamos que esta guerra comercial entre Estados Unidos e China terá mudado o paradigma de comércio internacional de forma permanente, o que nos leva a crer que os níveis de comércio internacional não serão retomados e, portanto, isto tem, obviamente, um efeito de contágio para as outras várias economias, para além das duas maiores mundiais, e o que vemos aqui é, sobretudo, o comércio internacional a arrastar a produção industrial para baixo, como aqui vem, e, portanto, em última instância, prevemos que, aliás, acreditamos que esta previsão do FMI, previsão de crescimento global a rondar os 3,5% para o ano 2019, não se irá materializar. Lembramos aqui que esta previsão do FMI já foi revista 2 vezes em baixa e nós acreditamos que a probabilidade de ser revista pelo menos uma terceira vez é elevada. Muito bem, retomando aqui esta questão da dicotomia entre atividade económica de manufatura e serviços,
Destacamos aqui, obviamente, a resiliência dos serviços, principalmente nas economias desenvolvidas, como veem aqui, praticamente todos os países que têm uma economia desenvolvida têm os serviços numa área de expansão ainda. Estamos a olhar aqui para esta zona de cima. E, por outro lado, as economias emergentes têm apresentado maior resiliência, sobretudo na parte da manufatura, ou seja, num cenário de contração, cada economia tem tendência a especializar-se mais no seu setor de atividade económica predominante. Portanto, os serviços mais fortes na Europa, ainda que obviamente em ligeiro abrandamento, a manufatura em abrandamento claro, mas mesmo assim mais resiliente no bloco subdesenvolvido. Muito bem, olhando aqui, uma ideia um pouco diferente daquelas que costumamos abordar e aqui com uma visão mais a longo prazo e que decorre também desta dicotomia entre serviço e manufatura, tentámos perceber como é que isto depois é traduzido pelos investidores num posicionamento em mercados financeiros e o que efetivamente nos parece que é sugerido por este gráfico é que existe um quarto fator produtivo que acaba por prevalecer sobre os três fatores produtivos da teoria económica clássica: trabalho, capital e terreno, portanto, labor, capital and land, em inglês, e o quarto fator que se sobrepõe é conhecimento, em inglês também seria knowledge, e vemos aqui, criámos aqui uma composição, criámos aqui dois grupos compostos por 4 setores, cada um deles, a nível mundial, setores de ações, e aqui o que vem é a capitalização bolsista agregada destes 4 setores. Portanto, nesta linha, a cor de laranja, temos aqueles setores que nós identificamos como tendo uma predominância de conhecimento na sua atividade core. E nesse caso estamos a olhar para o setor tecnológico, o setor financeiro, o setor de cuidados de saúde e o setor de comunicações. Por outro lado, nesta linha cinzenta, tentámos agregar os setores que têm predominância dos outros 3 fatores. E nesse caso olhamos para industrial, materiais, consumo essencial e setor energético, que são tipicamente atividades que, ainda que obviamente requeiram conhecimento, são particularmente intensivas a nível de capital ou trabalho, ou mesmo algumas delas de terreno. E portanto vemos que a diferença está em máximos históricos, e isto essencialmente é algo que tentamos analisar para perceber se esta dicotomia que aqui vos apresentávamos pode ou não prolongar-se e durante quanto tempo. A nossa visão é que poderá prolongar sim, mas não de forma indefinida. Portanto, se efetivamente avançarmos do atual abrandamento económico para uma recessão, não obstante os estímulos monetários agora quase transversais a todos os bancos centrais, ou pelo menos a promessa de estímulos monetários, ainda que alguns ainda não tenham sido totalmente implementados, mesmo apesar desses estímulos, acreditamos que se avançarmos para uma recessão, se o abrandamento se transformar em recessão, podemos ter aqui os serviços também a cederem mais terreno. Por último, aqui dentro deste enquadramento global, compreender aqui algo que se revela particularmente interessante para nós já desde o fim de 2018 e que se tem mantido até já ao fim do primeiro semestre de 2019, que é, no fundo, uma divergência grande entre aquilo que são as correlações históricas de classes de ativos. Portanto, como se lembrarão, 2018 foi um ano em que praticamente todas as classes de ativos produziram retornos negativos, sejam elas classes de ativos mais de risco, portanto mais cíclicas ou mais defensivas. No início de 2019, todas elas, portanto, com uma mudança rápida de sentimento para um otimismo claramente exagerado, como temos vindo a dizer desde o início, em relação ao crescimento económico, tudo isto em virtude de um possível acordo entre Estados Unidos e China, algo que abordaremos mais à frente. Todas as classes ativas começaram a produzir retornos positivos, especialmente as classes ativas mais cíclicas. Portanto, podem ver aqui, como diz aqui, só temos o cobre representado, mas aqui com uma subida bastante interessante, é este gráfico aqui em montanha azul aqui atrás. Mercado acionista com uma valorização particularmente explosiva, nomeadamente nos Estados Unidos, e aqui o que vemos não é o mercado acionista per se, é uma diferença entre os índices cíclicos, entre os setores cíclicos e os setores defensivos. Portanto, aqui
quando vemos a linha a subir, vemos claramente que os setores cíclicos estão a fazer uma alta performance dos setores defensivos, o que naturalmente revela bastante otimismo por parte dos investidores, e enquanto tudo isso acontecia, os ativos de refúgio por excelência, neste caso as obrigações norte-americanas a 10 anos, soberanas, naturalmente, obrigações do Tesouro, e também as Bunds, obrigações soberanas alemãs a 10 anos, continuavam constantemente com uma queda de yield. Portanto, um aumento de preço, ou seja, valorizações positivas para todas as classes de ativos. Como já argumentávamos no passado trimestre, alguma coisa tinha de ceder, e em linha com a nossa visão, o que acabou por ceder foram os ativos de risco. Portanto, como veem aqui, o cobre acaba por retrair 10% a partir de abril, e desde então também uma retração acionista que é aqui bem exemplificada por esta rotação setorial, em que os investidores começaram a preferir setores mais cíclicos para passar para setores mais defensivos. Passo agora novamente a palavra a João Lampreia, responsável da equipa de research, para apresentar a parte dos Estados Unidos. Obrigado, João. Excelente gráfico aquele que tu apresentaste há pouco em relação ao diferencial do conhecimento e do trabalho de capital e terreno. Esse gráfico vai diretamente para o nosso futuro outlook anual, desde já. Estamos já a fazer um preview. Também, algo que eu não vos disse na entrada, é que a duração deste webinar deverá ser de 1 hora, depois de algum tempo para Q&A. Portanto, o ideal seria nós terminarmos este webinar às 5h10 e depois com 5, 10 minutos de espaço para Q&A. Vamos tentar não resvalar este período, também para não condicionar o vosso time spent aqui connosco. Em relação aos Estados Unidos, nós tentamos abordar aqui especificamente, analisar alguns indicadores macro para tentar perceber até que ponto é que a economia americana, que apresenta um perfil marcadamente robusto, mas de facto é corroborada, ou essa robustez é sustentada daqui para a frente, sobretudo com os ativos de risco a furarem novos máximos, e sabemos que o S&P acabou de furar recentemente novos máximos depois da perspectiva de um eventual acordo na cimeira do G20 este fim de semana, e portanto vamos tentar olhar nos próximos slides exatamente para alguns indicadores macro, soft, hard data, e mais algumas coisas de política monetária para perceber até que ponto é que achamos que isto é ou não sustentável. Portanto, olhando para um indicador muito interessante que analisa a probabilidade de recessão dos Estados Unidos a 12 meses, esse de facto tem vindo a picar de forma significativa nos últimos meses, e portanto já é perspectivado uma probabilidade à volta de 30% de uma recessão no primeiro trimestre do próximo ano, o que nos parece razoavelmente adequado. Eventualmente, a questão de sabermos que temos eleições presidenciais no último trimestre de 2020, e obviamente que Trump não quererá ir para o sufrágio com uma economia num cenário de abrandamento claro ou já mesmo em recessão, e portanto podemos ter aqui algum condicionamento, tentar prender a economia lá em cima por arames, até por efeitos políticos. Temos a questão também monetária, que pode eventualmente suportar este desejo político de Trump. Obviamente não estamos aqui a falar da questão da independência do Fed, mas obviamente o Fed também não tem interesse que, mantendo uma toada agressiva, como parecia ser o caso no final do ano passado, que eventualmente poderia precipitar a economia americana para uma recessão mais rápida do que o prevíramos, e nesta fase deu-se exatamente o contrário. O Fed, nas últimas reuniões, apresentou uma retórica marcadamente mais dovish. O mercado, entretanto, já extremou a possibilidade de e mais cortes de taxas de juros, como vamos ver pelo Fed aqui para a frente, e, portanto, do ponto de vista de soft data e mesmo hard data, está-se a notar aqui algum abrandamento. Portanto, a probabilidade de recessão tem aumentado. Os indicadores de leading, os indicadores avançados da economia, claramente apontam para uma desaceleração, estão a fazer mínimos dos últimos 3 anos. O próprio Surprise Index, que é um índice agregado que compõe a data macroeconómica face às expectativas, também tem vindo aqui a quebrar mínimos. Se olharmos para os investimentos das empresas, eles também têm vindo a cair. A capacidade utilizada, que também picou muito nos últimos 2 anos, também tem vindo aqui, de facto, a decair nos últimos 6 meses, desde o início do ano. E a própria confiança do consumidor e sobretudo, a confiança que é profilática, ou seja, que é medida para a frente, do ponto de vista de expectativas, já teve um leg down bastante material. Portanto, olhando para enfim, alguns indicadores relevantes de vários subsetores da sociedade e da economia, sabemos que efetivamente a economia americana já denota claros sinais de deceleração. E, portanto, o Fed, obviamente, não fica indiferente a isto, refugia-se naturalmente para a alteração da política monetária com a perspectiva de inflação, porque a inflação, o CPI está perto dos 2%, mas o PCE
que é o Personal Consumer Expenditure, que é de facto o indicador mais relevante para a conduta do mandato. Sabemos que o FED tem um mandato atual, que é o de conter a inflação, e ele, sobretudo, a inflação está associada muito a este BCE e, obviamente, o crescimento, ao contrário do BCE, como sabem, o único propósito do mandato é de ter a inflação perto dos 2%. Sabemos que o facto de ter havido este leg down bastante pronunciado do PCE nos Estados Unidos deu, de alguma forma, munições para Powell vir, e não só, vir anunciar que, de facto, a política monetária irá ser revista de forma marcadamente distinta. E, portanto, obviamente já abriu espaço para um corte de taxas na próxima reunião, creio que no último dia de julho, e o mercado já está, aliás, a apressar um corte a 100% nessa reunião, mas o próprio long-term rate também veio alterar. A questão, e reparem, se olharmos para este gráfico, o que é interessante é que num backtesting do retracement não mais de 2 anos, o atual nível de PCE, de inflação implícita, nós podemos considerar que a Fed Funds estaria quase 100 pontos base abaixo. Neste caso, o limite superior do upper bound do Fed estaria a 1,5%. E, portanto, no limite, o Fed poderia ter aqui algumas munições para fazer 3 cortes de taxas, que é, aliás, o que o mercado está mais ou menos a apressar, como vamos ver à frente. Mas isto é partindo do pressuposto que as condições macroeconómicas se poderiam deteriorar daqui para a frente, o que também não é de todo líquido. Em relação ao mercado laboral, diria que é dos poucos indicadores que continua a evidenciar bastante robustez, portanto, a taxa de desemprego continua a vir para baixo, o desemprego real, que agrega também os underemployed e os part-time workers, também continua a descer e o spread está razoavelmente alinhado com a média histórica. O crescimento salarial está estagnado, mas acaba por ser natural face ao pick-up dos últimos trimestres e mesmo dos últimos anos. A única questão é mesmo do mercado laboral, é talvez a taxa de participação laboral, que essa, como sabemos, já é historicamente baixa, andará ali nos 64%, mas é digamos, um novo normal, portanto, entre os 62% e os 67%, será um valor natural no século XXI. E, portanto, pensar que a taxa de participação poderia picar muito, mesmo num contexto em que a taxa de desemprego tem vindo a baixar, é um bocadinho de uma quimera. Em relação ao dot plot, nós estávamos a falar há pouco, a perspectiva de revisão de taxas. Reparem que a long-term rate, que é uma taxa teórica que supostamente seria neutral, em que o Fed não estaria nem a fazer tightening, nem a fazer easing para as condições de financiamento da economia, já está exatamente ao valor atual da Fed Funds, que é os 2,5%. E, portanto, isto diz muito, diz que basicamente daqui para a frente as direções de taxas no Fed vão ser para baixo e não vão ser para cima, e vão ser para baixo, infelizmente, porque a economia naturalmente não está a conseguir, se calhar, responder com tração suficiente aos riscos que têm vindo a acumular-se este ano, desde as tensões comerciais, softening macro global, ciclo de earnings das empresas, etc. E nesta fase, o que o Fed reveu para os dois agregados principais, seja para o PIB e para a inflação, curiosamente nós achamos que o Fed até foi bastante otimista na questão do campo macroeconómico para o PIB, em que prevê que na última revisão de junho manteve a taxa de crescimento da economia nos 2,1%, nós achamos, e 2% para 2020, que é aliás um valor revisto em alta face à perspectiva anterior de março. Nós achamos que isto é bastante otimista, porque na inflação eles foram revistos marcadamente em baixo. E, portanto, o que o Fed reviu em baixo, a inflação, não olhou ou seja, não impactou significativamente a perspectiva de crescimento económico, e nós achamos que, não digo que estejam totalmente interligados, mas que pode haver algum spillover também da quebra da inflação, não é? E, portanto, achamos que pode haver aqui alguns riscos. O que eu estava a falar há pouco do market pricing do Fed no curto prazo é essencialmente isto. Portanto, reparem neste gráfico aqui de linhas, o mercado está a apressar em 100% um corte de taxas para julho, e se olharmos mais para os futuros da curva, o mercado está já a apressar com 100% de probabilidade um segundo corte depois de julho, naturalmente, e se pensarmos em dezembro, até final do ano, portanto a taxa iria para os 2%. Se considerarmos a possibilidade de um eventual terceiro corte de taxas, em que colocaria o atual intervalo entre os 1,5 e 1,75, e o atual, como sabem, está a 2,25 e 2,5, teríamos esta probabilidade somada, que é, portanto, os 2 mais os 4, os 31, os 42. Na prática, estamos aqui a falar à volta de 70% de probabilidade, cerca de 70% de probabilidade de um terceiro corte de taxas no final do ano. Isto, a nosso ver, é extremamente, ou seja, o mercado sobreestimou a possibilidade do Fed vir aqui a cortar taxas. Isto só se iria ocorrer se a economia visivelmente americana entrasse eventualmente em recessão. E nós
tendo por conta que o nosso cenário base não será já uma recessão ou no final do ano ou no início do próximo, nós pensamos que um terceiro corte de taxas parece manifestamente exagerado nesta fase. E, portanto, o que é que nós podemos trasladar isto para fatores de investimento? Reparem, ao longo da curva, neste caso estamos só aqui a diagnosticar, portanto, a evolução do movimento das curvas da taxa a 2 e a 10 anos, e, portanto, percebemos que a taxa a 2 anos caiu de forma dramática nos últimos 3 meses, caiu de forma dramática precisamente porque a de 2 anos é aquela que reflete mais diretamente a política monetária do Fed, e, portanto, se o mercado price 3 cortes de taxas até final do ano, a taxa de 2 anos vai cair mais do que a taxa de 10, que está muito mais ancorada a perspectivas de inflação e de crescimento económico, e foi o que aconteceu, ou seja, houve aqui um steepening da curva americana, que estava ali entre os 10 e os 15 básicos, e agora a inclinação entre os 2 e 10 está à volta dos 30 pontos base, e o que nós achamos é que isto pode ser interessante numa lógica para o setor financeiro como um todo. E, portanto, um call de investimento que nós temos neste trimestre é precisamente o investimento em financials, o índice de financials americanos. Poderia ter um movimento parecido com aquele que teve no ano de 2017, em que o S&P, em que as financials autoperformaram o S&P, com base numa eventual inclinação da curva americana. E, portanto, este é um play que nós temos para a frente, cujo cenário se pode aguentar tanto numa perspectiva negativa como numa perspectiva positiva. Porque se for negativa e, de facto, tivermos aqui as taxas de juros a continuar a cair, uma inclinação da curva que suporta o setor financeiro, se for positivo, temos a janela dos ativos a repriçar as perspectivas de inflação e de crescimento e, portanto, temos aqui uma inclinação da curva mais por via do crescimento e da inflação das taxas de longo prazo. Ou as taxas de curto prazo caem mais do que as de longo, que foi efetivamente o que tem acontecido e pode eventualmente acontecer no cenário negativo, ou no cenário mais positivo, que é aquele que nos parece mais provável, é as taxas de juros e as taxas de inflação começarem aqui a picar e, portanto, a curva a 2,10 a inclinar, o que seria naturalmente positivo para os bancos. E aqui passo um bocadinho para a Catarina para falar um pouco da questão das tensões comerciais e tudo o resto. Boa tarde a todos. Vamos agora focar-nos um pouco acerca da guerra comercial entre os Estados Unidos da América e China. Vamos aqui acompanhar um pouco a timeline que temos neste slide. Portanto, o conflito teve início em março de 2018, com Donald Trump a implementar tarifas sobre a importação de bens específicos, tais como máquinas de lavar ou painéis solares, num valor total de 60 bilhões de dólares. Depois, em maio de 2018, as tarifas foram alargadas a vários bens de consumo e abrangiram um valor total de 200 bilhões de dólares, e nesta altura a China decidiu retaliar e impôs também tarifas sobre importações americanas num total de 110 bilhões de dólares. O conflito tem vindo a agravar-se nos últimos meses, depois de Trump ter banido a Huawei dos Estados Unidos, alegando o roubo de dados para fins de espionagem. Na realidade, a corrida ao 5G e a vontade dos dois países de atingirem a supremacia tecnológica acabam por estar mais na base deste desentendimento. Como resposta a esta medida americana, a China limitou a exportação de minerais raros, como sabemos, são essenciais para a manufatura de produtos tecnológicos, ameaçando assim a sustentabilidade das Big Techs americanas. Neste slide temos apenas um pequeno resumo daquilo que já foi referido antes, e depois aqui é de relevar que as políticas comerciais de Trump começaram por provocar uma reação bastante negativa, tanto na balança comercial dos Estados Unidos da América como na da China também, e desta forma os Estados Unidos viram o seu déficit aumentar em meados de 2018, para só mais recentemente, nos últimos meses, se ter observado um estreitamento do déficit devido à menor importação, tanto de bens automóveis como de telecomunicações da China. Neste slide podemos observar um breakdown do impacto das tarifas sobre as importações da China, e é de notar que após as várias tentativas de negociação falhadas entre a administração de Trump e o governo chinês, sucederam-se as ameaças do presidente norte-americano, que insiste em aumentar as tarifas sobre os bens importados da China, abrangendo um total de 266 bilhões de dólares. Apesar de a medida ser anunciada como benéfica para a fortificação da balança comercial americana, esta é, na verdade, altamente prejudicial para as famílias, uma vez que os bens intermédios seriam os mais afetados com a extensão das tarifas a um maior volume de importações. Estima-se até que o impacto anual sobre o rendimento de uma família americana comum rondasse os 270 dólares. Mais recentemente, na passada semana, após a reunião entre Trump e Xi Jinping durante o G20, Trump cedeu um pouco e congelou as medidas adicionais que tinha anunciado até se chegar a um acordo entre os dois países, e espera-se eventualmente um recuo do presidente americano quanto às suas políticas comerciais. Eventualmente, se o outcome das negociações não for favorável, espera-se uma escalada do conflito e poderemos vir a observar mais retaliação por parte da China. Esta pode vir a ser, por exemplo, sobre a forma da restrição de exportações de minerais raros, numa maior percentagem, como é óbvio,
depois uma desvalorização da moeda chinesa, que contribuiria para uma fortificação da balança comercial do país, a venda de US Treasuries, que já aconteceu no passado, mas o impacto sobre os Estados Unidos acabou por ser limitado, visto que eles só têm 5% da dívida total dos Estados Unidos. Depois, eventualmente, e com maior impacto, observaríamos uma tech war. Como sabemos, a corrida ao 5G tem tomado grandes proporções, não só porque é altamente benéfica para o país que se tornar o fornecedor do serviço, que poderá aumentar o seu PIB em 500 bilhões de dólares e criar mais de 3 milhões de postos de trabalho, mas também porque ficará detentor de uma grande quantidade de informação e teme-se aqui também o uso desta mesma informação para fins menos aconselháveis. Depois, é também preocupante um potencial colapso das importações de energia e, finalmente, a influência negativa que este conflito tem tido sobre as empresas americanas na China, que veem os seus negócios ameaçados. Finalmente, fazendo um wrap-up, tínhamos 3 cenários previstos antes da reunião do G20, um potencial acordo entre Estados Unidos e China, um diferimento do acordo ou uma intensificação desta trade war. Acabou por ganhar este diferimento do acordo, que também tínhamos previsto com 50% de probabilidade, mas espera-se agora que com este congelamento das medidas anunciadas por Trump, de facto seja aliviada a guerra comercial entre os dois países. Vou agora passar ao João para falar um pouco sobre a zona euro, a questão macroeconómica. Muito obrigado, Catarina. Boa tarde a todos novamente. Abordando agora aqui a zona euro, vamos também passar em revista uma série de gráficos que nos descrevem e nos dão, digamos, uma boa visão de várias vertentes da economia. Portanto, começamos pelo City Economic Surprise Index, portanto um índice produzido pelo Citigroup e que compara os indicadores macroeconómicos divulgados face a cada uma das estimativas para essa mesma divulgação. E o que aqui observamos, e até aliás destacamos com este retângulo, é que estamos perante a mais extensa variação negativa deste indicador desde a crise de 2008, desde a crise financeira de 2008. O que nos diz que os economistas sondados pela Bloomberg e as demais casas financeiras que fazem a compilação de estimativas estão consistentemente a ver as suas expectativas defraudadas e, portanto, a desaceleração da economia da zona euro tem consistentemente surpreendido pela negativa os economistas que têm feito estas previsões. Olhando aqui para o crescimento económico da zona euro e abordando cada um dos principais macroagregados do PIB pela ótica da despesa, reparamos essencialmente aqui numa quebra forte do investimento. É sem dúvida digna de registro, portanto, e uma vez mais vem simbolizar o sentimento cada vez mais negativo por parte das empresas da zona euro em relação à economia europeia e global, e portanto tendem a investir menos. O consumo privado manteve-se mais ou menos estável, portanto é atualmente o principal alicerce da economia da zona euro, e os gastos públicos ainda não tiveram a recuperação que esperávamos para este ano. Relembrar aqui que este ano temos uma visão de que finalmente, após uma mudança de mentalidade na zona euro, finalmente as regras europeias da União Económica e Monetária vão ser ligeiramente flexibilizadas, permitindo aos governos dos vários Estados-membros desenvolver aqui algum tipo de políticas keynesianas para estimular a economia e não deixar o Banco Central Europeu a solo, digamos assim, a combater a desaceleração económica. A balança comercial volta novamente a prejudicar a zona euro, uma vez mais, por via das exportações. Ok? Aqui no gráfico do canto superior esquerdo, o que visávamos compreender era se, pela via de grande ciclicidade da economia da zona euro, dependente sobretudo, sobretudo no que diz respeito à procura externa, nomeadamente da China, se a zona euro se poderia estar a tornar um bocadinho um satélite da China em termos de sentimento. E o que efetivamente aqui vemos é que, à exceção deste período aqui, de 2015, que é o período inicial do quantitative easing, efetivamente existe uma correlação forte, positiva, entre China
variação do sentimento da China e variação do sentimento da zona euro, com a China a liderar esta correlação. Portanto, repare-se aqui que efetivamente tivemos uma ligeira retoma da China no primeiro trimestre do ano, em função como já falámos aqui, da possibilidade de acordo comercial. E, portanto, é possível que a Europa tenha, a zona euro neste caso, tenha tido uma ligeira recuperação também no segundo, ou melhor, neste caso, já no segundo trimestre do ano, para o qual ainda não conhecemos os números, mas a nossa visão aqui também será que a China tenda a estagnar ou até voltar aqui um bocadinho mais para baixo, e portanto a Europa fará também o mesmo no trimestre seguinte. É aqui também a conclusão deste gráfico. Esta conclusão é reforçada também pelas previsões de crescimento emitidas pela Comissão Europeia, que tem aqui invariavelmente e de forma transversal uma revisão em baixa face às previsões, se não estou em erro, outubro de 2018, durante o outono já. As previsões divulgadas aqui nesta primavera são estas linhas aqui contínuas, como poderão reparar, estão todas abaixo das linhas tracejadas. As tracejadas eram as de outono, as contínuas são as de primavera, e portanto para todas estas economias que aqui estão, o agregado da zona euro, Alemanha, França, Itália e Portugal, é prevista uma desaceleração do crescimento já em 2019, existindo no entanto aqui uma perspectiva de ligeira retoma em 2020, também aqui em conformidade com a própria ação que a reserva, a ação subjacente, ou melhor, a visão subjacente no dot plot da Reserva Federal para os Estados Unidos, como víamos há pouco, um corte agora para depois de uma taxa de longo prazo em 2,5, voltar a subir. Portanto, é a mesma visão que existe dos dois lados do Oceano Atlântico. Na nossa opinião, concordamos naturalmente com 2019. Para 2020 não estamos ainda tão certos como a Comissão Europeia sugere. Muito bem, aqui olhamos para aquilo que tem sido o calcanhar daqueles da zona euro, principalmente neste contexto de um conturbado panorama de comércio internacional, que é precisamente a produção industrial, e aqui com a economia motor da zona euro no epicentro desta retração de produção industrial, e que está naturalmente muito ligada à indústria automóvel. Portanto, a indústria automóvel afetada por procura externa, afetada também por procura interna, como aqui veem, por exemplo, pela venda de novos automóveis. Repare-se bem aqui a queda que teve, só finalmente agora em 2019 é que recuperou ligeiramente para valores positivos, e também por uma terceira força e verdadeiramente impactante é também a alteração de toda a regulamentação para o setor automóvel. Como sabem, a Europa está habitualmente na vanguarda do que são questões ambientais, e portanto toda a nova regulamentação que a Europa pretende aprovar, no fundo a extinção dos carros a diesel num prazo de 15, 20 anos, portanto para passarmos a ter sobretudo uma frota automóvel elétrica, ainda com alguns resquícios de movida a gasolina. E portanto tudo isso implica naturalmente que as empresas automóveis, o setor automóvel, como sabem, representa 4% do PIB da União Europeia, e portanto que as empresas do setor automóvel revejam de forma estrutural o seu processo produtivo, o que naturalmente atrasa também a produção de mais automóveis. Ok? Não diria num extremo oposto do espectro, mas certamente mais num sentido contrário. Temos aqui os serviços e a construção. A resiliência dos serviços já foi aqui discutida, daqui alicerçada sobretudo na procura interna e nos fluxos turísticos que ainda se mantêm perto de máximos históricos. Os mesmos dois drivers os mesmos dois catalisadores ajudam aqui a construção, que vive claramente um excelente momento em termos de output. Não esquecer aqui que a construção é o setor claramente mais doméstico da economia, pelo simples facto das construções, a menos que sejam pré-fabricados, não se moverem para outro sítio, portanto não podem ser exportadas, é para consumo interno, e está aqui a registar uma tendência indubitavelmente crescente de output. Portanto, perceber aqui também que o setor da construção, nomeadamente no que diz respeito ao output, é um setor com algum atraso, que naturalmente decorre da natureza da atividade e do tempo que demora a construir um edifício, seja ele para fins comerciais ou residenciais. Conclusão aqui deste slide:
ou destes 2 slides, pior setor, sem dúvida alguma, manufatureiro, com destaque para a indústria e especialmente a indústria automóvel, serviços um bocadinho no meio e construção o mais resiliente. Ok, olhando aqui uma vez mais para o mercado de trabalho, que é sem dúvida aqui o cofre forte da economia e que não mostra para já sinais de abrandamento, mas não nos esqueçamos também que o mercado de trabalho é também é também uma das vertentes mais atrasadas. Portanto, quando começamos a ver inversões no mercado de trabalho é porque outras várias componentes económicas já se deterioraram. Repare-se que não é muito diferente do que aqui vemos. Basicamente vemos um mercado de trabalho com uma taxa de desemprego em mínimos históricos desde 2008, portanto em mínimos desde 2008, melhor dizendo. O emprego total, portanto a população ativa e empregada em simultâneo em máximos históricos e as vagas ainda a subir, o que nos deixa antever aqui espaço para uma maior contração da taxa de desemprego. Portanto, aqui cenário ainda bastante benigno no mercado laboral. Do mercado laboral partimos naturalmente para a evolução salarial. Portanto, o que aqui vemos, taxa de desemprego em mínimos desde 2008, vagas ainda a crescer e emprego total também em expansão, cria inevitavelmente uma pressão ascendente para os salários e efetivamente é isso que temos visto aqui de forma bastante consistente ao longo de 2018 e dos 3 últimos trimestres de 2018 e 2019, portanto já quase um período de 12 meses rolling de pressão salarial. Estamos aqui neste caso a olhar para este azul claro, em montanha também, e isto naturalmente ajuda o consumo, aqui simbolizado pelas vendas a retalho, e permite também a manutenção da inflação core, ou seja, é um capaz de produtos que expurga o efeito volátil da componente energética e da componente também alimentar e de álcool e tabaco. Vemos aqui a inflação core também sustentada, sobretudo por este crescimento salarial. No entanto, e como já vínhamos a argumentar, a componente energética tem tido aqui um peso muito substancial na inflação total, que incorpora já as componentes que não pertencem à core e que há pouco referi, e portanto vemos aqui difícil, apesar desta sustentação da inflação core, vemos difícil uma aproximação da inflação total aos valores de objetivo do Banco Central Europeu, que como sabemos são 2%. Ver aqui só se houve questões, não houve, para saber se estava tudo bem com o som e com a imagem, permanece tudo bem. E muito bem, como já havíamos referido, para vermos o Banco Central Europeu a ter, digamos, maior confiança para eventualmente começar um aumento de taxa, portanto aqui uma mudança de ciclo monetário, gostaríamos ou acreditamos que seria necessário ver a inflação core bastante acima dos atuais níveis à volta de 1%, portanto estamos a ver a inflação core acima ou a rondar de forma sustentada os 1,3%, que não é o caso. Ok, entramos agora numa zona, ou melhor, numa área que eu diria mais interessante, com mais para dizer, que é a política monetária atual, isto dentro da Europa, naturalmente, que é a política monetária atual. Obviamente, no caso, cingimos aqui ao caso da Europa, e o que temos aqui, essencialmente, é uma quebra. Vejamos aqui primeiro como evolui o mercado de concessão de crédito. Portanto, temos aqui uma quebra inquestionável do sentimento económico. Este sentimento económico agrega as duas vertentes, consumidores e empresas. E com essa quebra veio também uma estagnação e também alguma desaceleração mais pronunciada da concessão de crédito em empresas e agregados familiares. Como sabem, a concessão de crédito está, com obviamente, todos os perigos que representa, está também muito associada a crescimento. Portanto, com a concessão de crédito a retrair é mais difícil haver aqui um estímulo significativo por parte do consumo ou mesmo do investimento. E, portanto, mesmo com taxas de juros em mínimos históricos, em ambos os casos, portanto, custos de financiamento deste crédito está em mínimos históricos, mesmo assim o sentimento tem puxado para baixo esta concessão de crédito. É inevitável, então, perante todo este quadro que aqui vos fomos desenhando,
uma intervenção do Banco Central Europeu. Portanto, estamos aqui a olhar para um WIT 2, por WIT entenda-se Whatever It Takes, a política de Draghi apresentada em julho de 2012 pela primeira vez e reapresentada em junho de 2019 em Sintra, no Fórum do Banco Central Europeu. Basicamente vemos aqui que o balanço do Banco Central Europeu está estagnado, conforme havia sido prometido por Draghi. Portanto, as compras de ativos terminaram em 2018, nomeadamente do PSPP, portanto, compra de dívida soberana, que é como aqui veem, a grande fatia, a fatia de leão das compras totais, terminaram em 2018. No entanto, daí em frente, temos tido uma manutenção do balanço através da política de reinvestimento. No entanto, acontece política de reinvestimento, portanto, aqui reinvestir os montantes que são reembolsados ao Banco Central Europeu à medida que a dívida detida em balanço atinge a sua maturidade. Os montantes são particularmente voláteis, como aqui veem, e, portanto, estão numa média de 15 mil milhões por mês, quando a média das compras ao longo das várias fases do quantitative easing foi 56 mil milhões. Perante um cenário de desaceleração clara na zona euro, parece-nos de facto inevitável que o Banco Central Europeu venha aqui reforçar os estímulos, e, portanto, esses estímulos podem ser reforçados de várias formas, com mais um corte de taxas de juros para valores ainda mais negativos do que os atuais. Lembrar aqui que a depo rate, a taxa de juros, pode estar a 40 básicos negativos e a taxa de refinanciamento para os bancos está a 0. Portanto, um corte ainda mais para baixo dessas taxas, desses valores. Alternativamente, reiniciar o quantitative easing, algo que poderia pôr aqui, de certo modo, em causa a credibilidade do Banco Central Europeu, não fora a desaceleração a nível global. E, portanto, aqui acreditamos que os investidores compreenderão um novo quantitative easing por parte do Banco Central Europeu, tendo em conta a conjuntura global, ou então, já muito mais perto de um cenário de japanização da Europa, o Banco Central Europeu começar efetivamente com compra de ações. Não é isso que nos parece. Parece-nos, eventualmente, que, não sendo estas medidas mutuamente exclusivas, podemos ter aqui pelo menos um corte de taxas e, eventualmente, um novo programa de quantitative easing, particularmente focado no segmento de corporate bonds, obviamente dentro de um contexto de investment grade. Porque não só o Banco Central Europeu já está muito perto daquele valor de referência de 33% por emitente. Portanto, o Banco Central Europeu tem já perto de 33% da dívida total emitida por alguns dos países, não de todos, mas por alguns dos países. Temos a Alemanha também já prestes, nomeadamente as obrigações a 10 anos, já prestes a falhar em um dos critérios básicos, um dos critérios basilares de elegibilidade, que é não ter a taxa abaixo dos 40 pontos base. Hoje a Alemanha estava nos 0,387 de manhã, repare-se bem, negativos, portanto está quase ao nível da depo rate, e portanto acreditamos que, apesar do próprio mercado de obrigações corporativas e investment grade já estar bastante distorcido, com muitas obrigações já a pagarem juros negativos, juros implícitos, obviamente estamos a falar de negativos, acreditamos que a incidência poderá ser sobre este segmento. E aqui temos, este é um gráfico que vem diretamente do Banco Central Europeu, do Boletim Económico. Não tivemos acesso a estes dados, mas tivemos acesso ao gráfico, portanto achamos que era de tal maneira importante que o quisemos colocar aqui. Podemos voltar a ter esta contração de spreads face a bunds, e também aqui veem que há também um diferencial grande entre financials, portanto entre bancos e empresas não financeiras. Digamos, esta diferença entre os dois, entre o azul e o amarelo, poderá ser verdadeiramente comprimido, porque acreditamos que neste contexto o Banco Central Europeu contemplará também os bancos num possível quantitative easing 2. Ok, aqui vemos precisamente que, ao contrário do que um recente paper do BCE fazia crer, que não encontrava no fundo evidência forte para que as taxas de juros negativas tivessem um impacto líquido, material e negativo na rentabilidade dos bancos. Olhando para este gráfico, o mercado parece discordar totalmente
deste paper do BCE, repare-se bem aqui na correlação impressionante que existe a longo prazo entre taxas de juros e o índice de bancos na Europa. Portanto, estamos agora num nível perigosíssimo, portanto, estamos em mínimos, ou muito perto de mínimos de 2008, e portanto perto de, com valores de avaliação também particularmente deprimidos, e portanto acreditamos que só mais um TLTRO3 e um Quantitative Easing 2 não serão suficientes para reanimar os bancos, e portanto aí sim este gráfico vem reforçar o nosso racional de que os bancos serão abrangidos num Quantitative Easing 2, portanto, quando dizia que não quando agora referi que não consideramos que fossem suficientes para reanimar os bancos, era assumindo que os bancos não eram incluídos nesse Quantitative Easing 2. Se forem, naturalmente, aí sim, achamos que poderá produzir aqui um alívio grande para os bancos e, portanto, permitir que os bancos não venham abaixo deste nível de capitalização bolsista, que já é verdadeiramente deprimido. Passando aqui, e mesmo para terminar, a componente macroeconómica da Europa, passando aqui só para uma parte mais de mercados, acreditamos que o euro-dólar tem tido uma correlação bastante forte, como já sabemos, com o diferencial de taxas Estados Unidos e Europa. Tem agora algum espaço para recuperar, não necessariamente por esta via das taxas. Acreditamos que nos Estados Unidos as taxas poderão subir ainda ligeiramente, principalmente na parte mais longa da curva, como já aqui havia sido referido por João Lampreia, mas também e sobretudo por uma maior desaceleração dos Estados Unidos, enquanto a Europa já está aqui perto de uma estagnação, ainda com perspectivas relativamente sombrias, e também e esta desaceleração também a trasladar para o mercado acionista norte-americano, que acreditamos que poderá retrair mais do que o europeu, ou seja, o diferencial que foi aberto entre o mercado acionista norte-americano e europeu poderá agora comprimir-se e permitir aqui algum alívio do euro, que já tem, digamos, uma muitíssimo boa parte de todo este cenário negativo e descontado no preço, na nossa opinião. Ok, entramos aqui, então, resumidamente, na parte mais política, eleições europeias. Aqui o corolário das eleições europeias foi mais benigno do que se antecipava. Houve, sem dúvida, uma ascensão forte destes partidos extremistas, destes partidos eurocéticos, que estão aqui, que se agregam aqui no ENF e D era o nome anterior, mas essa ascensão foi suplantada pela ascensão dos partidos liberais. Temos agora duas forças, ou melhor, três forças com maioria parlamentar. As duas principais mainstream, centro-esquerda e centro-direita, que perderam a sua maioria sozinhas e agora, para terem uma maioria, precisam do Partido Liberal e também dos Verdes, que obviamente não é necessário para a maioria, mas costuma estar bastante alinhado e infelizmente temos este partido a ganhar poder na Europa, costuma estar bastante alinhado com as políticas liberais, os Verdes a sério, naturalmente. E muito bem, e essencialmente aqui perceber algo que é sem dúvida modelador dos próximos 5 anos na União Europeia, que é as alterações dos principais cargos na União Europeia. Começando aqui pelo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que julgávamos aqui que ia ser substituído por Frans Timmermans, que era o único candidato que parecia conseguir juntar aqui o apoio destas três forças. Lembrar aqui só que o Presidente da Comissão Europeia é proposto pelo Conselho, mas depois aprovado pelo Parlamento, mas percebendo-se que o Parlamento, que o partido EPP, que é o centro-direita onde está Merkel, não iria suportar Frans Timmermans, apesar do apoio de Merkel, houve aqui uma forte alteração e, portanto, ontem ficámos a conhecer já, a partir de todos os candidatos que vão substituir aqui estes cargos. Rapidamente aqui, os mais importantes: Presidente do BCE é apontada Christine Lagarde, Presidente do Conselho Europeu Charles Michel, portanto um francês, portanto 2 franceses, já BCE e Presidente do Conselho Europeu com franceses, e aqui no lado do Presidente da Comissão Europeia também mais neste caso um alemão, uma senhora, Ursula von der Leyen. Eu não sei se estou a pronunciar bem o nome, é um nome alemão, não sei se pronuncio bem, mas pronto, é a atual Ministra da Defesa alemã.
Ok, aqui rapidamente ver o impacto das eleições ou o impacto da vertente política nos mercados. A instabilidade na Alemanha leva a que... a instabilidade política em Espanha, em que atualmente não temos um governo, leva a que Espanha seja o underperformer dentro dos principais índices acionistas. Na Grécia, pelo contrário, a possibilidade de eleições antecipadas e a entrada de um partido centro-direita, ou mais direita até, portanto, tipicamente mais favorável aos mercados, animou bastante aqui os bancos. Repare-se bem, o índice acionista de bancos gregos valoriza 76% desde o início do ano. Repare-se bem neste valor, 76%. É particularmente significativo. O índice grego geral valoriza à volta de 34%. Okay? Imune aqui a todas estas outras, a todas as questões sistémicas, e em termos de dívida, a dívida grega já desceu mais de 200 pontos base, cerca de 200 pontos base desde o início do ano. Brexit. Muito bem, entramos aqui no Reino Unido. Brexit. Espero que não estejam fartos de me ouvir. Irei certamente acelerar agora. Destacar aqui no crescimento do Reino Unido, portanto, uma ligeira retoma no primeiro trimestre, em função de um sentimento económico mais positivo, com a eliminação de um hard Brexit e digamos, a maior probabilidade de um segundo referendo. Um sentimento que obviamente já se desvaneceu, esteve vigente durante o primeiro trimestre, mas já se desvaneceu, e aqui muito interessante ver investimento a recuperar, gastos públicos a recuperarem também num ano que seria suposto marcar o fim da austeridade no Reino Unido, consumo privado manter-se aqui resiliência, uma vez mais o principal alicerce da economia, e um verdadeiro contributo negativo da balança comercial por via de um aumento muito significativo das exportações, em virtude da maior força da Libra durante o primeiro trimestre. Ok? Aqui sentimento, atividade económica e investimento das empresas ainda não evidenciam totalmente esta realidade, ainda bastante penalizados pelo Brexit, e a partir de ainda mais agora com a probabilidade de Boris Johnson se tornar o próximo primeiro-ministro. Muito bem, aqui um cenário particularmente também interessante no caso do mercado de trabalho e a influência do Brexit no mercado de trabalho, a correlação histórica negativa, naturalmente, entre vagas por preencher e pedidos de subsídio de desemprego aqui está a ser invertida, ou seja, acreditamos que, portanto, ou seja, o que é que acontece aqui? Acontece um aumento de pedidos de desemprego em simultâneo com um aumento de vagas. À partida deveríamos esperar que, à medida que as vagas vão sendo preenchidas, os pedidos de desemprego também diminuem, não é isso que estamos a ver? E isso, na nossa opinião, reflete uma fuga de força de trabalho altamente qualificada do Reino Unido, em função de receios em relação a um hard Brexit. Muito bem, aqui em baixo, só para medir uma vez mais o sentimento, continua a ser favorável ao nosso cenário base há já mais de um ano, que dizemos que acreditamos que o desfecho será um segundo referendo e depois uma permanência. Vamos ver se assim será. Não descontávamos de facto a demissão de Theresa May, mas mesmo assim mantemos este cenário base. Portanto, temos aqui 46% dos inquiridos ainda a votar na permanência, mas por outro lado as pessoas a tornarem-se cada vez mais extremistas. Portanto, caso não seja esta permanência, o maior voto agora vai para a maior preferência vai agora para uma saída abrupta, aquilo que conhecemos como no deal Brexit ou hard Brexit. Os cenários intermédios aqui menos privilegiados pela população inquirida. Ok? Resultado das eleições europeias, já conhecemos aqui uma subida absolutamente avassaladora do partido Brexit, liderado por um indivíduo com um perfil bastante questionável, bastante duvidoso, Nigel Farage, mas mesmo assim, se formos associar todos os partidos anti-Brexit ou favoráveis a um segundo referendo, vemos que ainda prevalece uma predominância desses partidos. Muito bem, e a população britânica cada vez mais favorável a uma permanência na União Europeia, aqui a mostrar arrependimento face ao resultado do primeiro referendo. Aqui, olhando para a política monetária, essencialmente temos alinhados todos os principais catalisadores para uma subida de taxas de juros. No entanto, acreditamos que ela não se materializará precisamente por receios, ou ainda não por receios, mas sim por uma enorme incerteza levantada pelo Brexit. Esses catalisadores são uma
ou melhor, avanços muito sustentados nos salários, já quase 2 pontos percentuais acima da taxa de inflação. A taxa de inflação, ela própria, ao nível que o Banco de Inglaterra estabelece como o seu objetivo, 2%, e finalmente a Libra, uma vez mais, a desvalorizar para perto de mínimos. Ok? O Reino Unido, este slide achamos bastante interessante, bastante curioso, sobretudo, perceber o quão radical se tornou o Partido Conservador. É um partido que neste momento está disposto a fazer quase tudo para conseguir sair da União Europeia. Portanto, está disposto a perder a Escócia, está disposto a causar danos, consideráveis danos à economia britânica, está disposto a perder a Irlanda do Norte. Aqui dizemos Irlanda, mas é a Irlanda do Norte. Está disposto até a destruir-se ele próprio para conseguir entregar este resultado do Brexit. A única coisa que o Partido Conservador não quer e, portanto, prefere não sair da União Europeia é Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, como Primeiro-Ministro. Portanto, esta imagem aqui do Guardian descreve bastante bem o que se vive dentro do Partido Conservador. É um cenário de morte política, não ainda consumada, mas muito provável. Okay? Este é o nosso cenário para Brexit, nosso cenário político, possíveis desfechos. Acreditamos que é muito provável, efetivamente, Boris Johnson ser eleito Primeiro-Ministro. Vamos perceber aqui que ele é eleito não pela população britânica, mas sim por 160 mil ativistas de um partido absolutamente radical aos dias que correm. Este radicalismo é, obviamente, um radicalismo inglês, não abrange todo o Reino Unido, mas é sobretudo inglês. Portanto, sendo Boris Johnson eleito, a probabilidade de irmos para eleições antecipadas é muito elevada. Obviamente, Boris Johnson tem um perfil demagógico, tem um perfil populista, tem um perfil também de alguma inaptidão mesmo para o cargo de Primeiro-Ministro, nomeadamente na altura crítica que o Reino Unido atravessa. E, portanto, acreditamos que uma moção de censura será o desfecho mais provável, e, portanto, movermos aqui para eleições antecipadas. Aí sim é muito complicado perceber qual seria o desfecho, mas nós acreditamos ainda que há uma maior probabilidade de ter uma coligação favorável a um segundo referendo, uma coligação encabeçada pelo Partido Trabalhista e depois também com os Liberal Democrats, o Partido Verde e o Scottish National Party, todos eles favoráveis pelo menos a um segundo referendo e, portanto, depois a materialização de um segundo referendo. Muito obrigado. Vamos agora passar aqui para a parte dos emergentes. Obrigado, João. Temos aqui já pouco tempo, cerca de 15 minutos para concluir o nosso webinar e ainda vamos falar um bocadinho das economias emergentes e depois vamos diretamente para o posicionamento do ponto de vista de classes ativos, seja dívida, equity e também matérias-primas, a que se seguirá depois o quadro final. Sem mais demoras, da parte dos emergentes, só para percebermos que de facto este trimestre, não só este trimestre, tem sido ao longo do ano, portanto um winner, seja no primeiro trimestre em que houve claramente uma suavização das tensões comerciais e depois desta intensificação que tivemos a partir de abril, maio com a questão de Trump ter banido a Huawei, as economias emergentes têm vindo finalmente a recuperar de forma sustentada ao longo do ano. Isto vê-se nos câmbios, vê-se no equity, que aliás há uma correlação grande. Vejam o gráfico de baixo, transporta exatamente isso. Portanto, para onde vai a currency dos emergentes, segue, regra geral, também os respectivos índices acionistas. E do ponto de vista de agregados macroeconómicos, o slowdown nas economias emergentes não se está a ver de forma tão evidente como nós estamos a olhar para a Europa, como vemos, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Ao nível da inflação, que é obviamente uma dinâmica macro bastante importante, há aqui, convém discernir duas coisas. Uma é que o CPI clássico de inflação tem vindo até a picar de forma, homogénea ao longo, seja pelos países da região asiática, seja dos países da América Latina. Aliás, este pick-up mais ligeiro tem sido sentido com mais incidência até na região asiática, por motivos óbvios, porque são países que gravitam à volta da China e a questão das tensões comerciais, como sabem, a questão da subida dos preços das tarifas, dos produtos e das tarifas, está muito direcionada para produtos importados e exportados pela China e, portanto, tudo isto, todos os países que estão na órbita satélite da China têm visto a sua inflação clássica a subir. Se, por outro lado, excluirmos a questão mais volátil, portanto, olhando atentamente para o core CPI, que exclui, obviamente, naturalmente, coisas como food, como petróleo, combustíveis, etc., a evolução do core CPI apresenta-se diametralmente oposta. Temos até uma suavização da inflação core,
que é transversal à generalidade dos países emergentes e, em particular, aos países da região asiática. Aqui a América Latina até compara um pouco pior. E, portanto, sobretudo na Malásia, o core CPI declinou, mas isto é uma leitura transversal. Portanto, inflação moderada, clássica, a subir ligeiramente, e a inflação core, claramente, a haver aqui uma suavização em linha também com o que se tem visto nas economias desenvolvidas. E isto é interessante porque obviamente, isto dá alguma folga aos bancos centrais para continuarem a seguir a sua política de easing monetário e mesmo com os câmbios a não ir para baixo por essa via, não é? Porque, obviamente, temos o Fed agora a flexibilizar, o BCE também no que pode flexibilizar ainda mais e, portanto, isto dá alguma margem de folga para os bancos centrais destes países continuarem eventualmente a prosseguir uma política monetária mais flexível e, sobretudo, se atentarmos ao diferencial das atuais taxas diretoras versus a inflação implícita, percebemos que há aqui uma série de países que podem, de facto, baixar as suas taxas de juros diretoras porque os níveis de inflação assim o permitem. E, de facto, esse play de suavização de taxas tem sido feito essencialmente pela Índia, que é o país fora dos acima dos 2 tris que está a crescer ao ritmo mais elevado do mundo, portanto, perto dos 8%, e, de facto, a taxa diretora já desceu mais de 100 pontos base e eu diria que ainda tem mais um espaço adicional relativamente idêntico para continuar, não digo até final do ano, mas pelo menos ao longo deste ciclo de expansão, para descer na mesma órbita. Mas, portanto, olhando transversalmente para a possível atuação dos bancos centrais das economias emergentes, a conclusão óbvia é que, salvo honrosas exceções, e elas situam-se essencialmente na América Latina, os bancos centrais têm aqui espaço para continuar a descer as taxas diretoras e isso é obviamente positivo para a economia e para os ativos de risco destas regiões e isso permite, de alguma forma, fazendo algum offset também do impacto das tarifas comerciais. Por outro lado, se tentarmos, se olharmos para indicadores macro mais de curto prazo, como aquele que é o PMI, que sobretudo o industrial, a atividade manufatureira, que obviamente tipifica os agregados macro destes países, reparem, genericamente há aqui uma leitura mista, mas que nós gostamos de identificar tanto o México como a Índia, cujas economias estão a outperformar de forma substancial. O México é assim um play interessante da América Latina, que depois agora, perspectiva-se agora alguma suavização com a questão de Trump, depois de algum tom mais belicista, e olhamos para os gráficos de baixo e percebemos que há uma correlação muito evidente entre os câmbios, portanto o dólar index, portanto o dólar index a subir, o dólar a subir em relação às divisas emergentes, o dólar index para baixo, não só divisas emergentes, as divisas emergentes a recuperar face ao dólar. E percebemos que quando o dólar index cai, esse movimento, regra geral, é capturado via menores yields ou menores custos de financiamento soberanos para estas economias e, portanto, tanto o México como a Índia acabam por capturar isto bem. E, portanto, gostaríamos de destacar estes dois países do bloco emergente nas duas regiões, LATAM e Ásia, como interessantes. Se tentarmos, do ponto de vista matricial, para yields implícitas que poderão estar sub ou sobreavaliadas em relação ao nosso rating proprietário, porque o rating proprietário foi construído a partir de uma série de indicadores macro que depois nós procuramos sistematizar e, portanto, depois pontuar numa escala de 0 a 16, salvo erro, do 0 o melhor e 16 o pior. Percebemos que esta escadinha, de facto, os países asiáticos estão melhor posicionados e o interessante, para além de ver esta situação dos países com melhor ou menos, ou melhor ou pior fit estrutural, macroestrutural, é também perceber até que ponto é que esse fit estrutural, macroestrutural é compreendido ou não pelo mercado, seja por via das agências de rating com o rating implícito, que é o rating composite, que é, digamos, um rating alfanumérico ponderado pelas 3 agências de rating, seja pela própria yield a 10 anos, que é capturada pelos custos de financiamento destes países, estritamente nas dívidas em dólares. E, portanto, aqui já excluímos alguns países, porque, obviamente, alguns países só emitem moeda local, e estou, por exemplo, a lembrar-me do nosso call principal, que é a Índia, que apenas emite dívida, portanto, na moeda local, de rupias. E, portanto, acaba por ficar fora deste gráfico. E, portanto, percebemos que nestes gráficos, olhamos para a Argentina e para a Turquia e estão claramente fora das linhas de regressão e, portanto, obviamente estão ainda muito no turbilhão e estão ainda a pagar muito acima da média ou da suposta mediana, mas tendo em conta que ainda se encontram do ponto de vista macro muito dentro do turbilhão. E, portanto, não há aqui um call evidente de valor relativo nesta fase. Talvez a Tailândia, sobretudo a nível de agências de rating, que está a ser priceado algum risco sobre este país que nós claramente não vemos.
Se olharmos para o mercado de dívida core, agora já mais dentro das classes de ativos, perceber já como é que podemos trasladar esta visão macro para as classes de ativos, se nós olharmos em primeiro lugar para o mercado de dívida, dívida sem risco neste caso, percebemos que, de facto, desde o início do ano, houve um aplanamento muito grande da curva. Aliás, nesta fase houve uma pequena inclinação, mas aqui estamos a olhar year to date. Houve, de facto, uma compressão muito grande das taxas de juros a curto prazo nos Estados Unidos e, portanto, isso levou à tal inclinação que eu vos falei há pouco da curva norte-americana e que suporta, em parte, o nosso call para Financials US. Na Alemanha e no Japão, este movimento de inclinação da curva via taxas de juros de curto prazo mais baixas não se fez sentir. Foram, essencialmente, as taxas de longo prazo que caíram mais. Portanto, via um outlook macro menos positivo ou perspectivas de inflação, enfim, sucessivamente revistas em baixa, e nós achamos que eventualmente aqui o mercado estará a sobreestimar um outlook para o mercado ou para a economia claramente negativo. Obviamente, nós sabemos nesta fase que o outlook macro não é espetacular. Nós temos um cenário positivo, que é um eventual earnings cycle a continuar a ser progressivamente menor e, portanto, os lucros continuarem a crescer, mas a crescerem mais baixo e com isso haver uma desaceleração. Esse é o cenário mais positivo. E o cenário mais negativo, obviamente, é efetivamente o ciclo de earnings reverter totalmente e por essa via o investimento reverter e por essa via o consumo baixar e, portanto, teremos depois uma recessão. Portanto, ciclo, perspectiva negativa, recessão, perspectiva positiva, desaceleração. Portanto, só há estas duas perspectivas daqui para a frente. Portanto, sabemos que este não é o momento ideal para estar exposto a ativos de risco de forma muito significativa. Se olharmos para as obrigações estritamente, como estávamos a ver, percebemos que esta queda das taxas nominais foi essencialmente motivado pela queda significativa ou da mesma proporção das taxas reais, portanto, taxas nominais e taxas reais. Significa isso que a inflação implícita praticamente não mexeu e pode haver aqui algum valor se nós estivermos no cenário positivo e se as taxas de longo prazo começarem a picar, porque de facto pode haver aqui alguma inflação, pode também haver aqui também alguma inflação ligada apenas e só com questões geopolíticas, nomeadamente esta história da intensificação do Irão, que nós não abordamos aqui, mas pode ser um tema até final do ano, ou menos, e portanto tudo isso pode eventualmente levar em altas as perspectivas de inflação, e portanto a questão da inflação num cenário positivo pode também ser um play interessante, sobretudo com break-evens, e os break-evens globais, não tanto o break-even nos Estados Unidos, que aqui por exemplo teve relativamente lateral, mas os break-evens globais, nomeadamente na Europa e no Japão, descontam praticamente muito pouco ou nada de inflação, e estão muito abaixo do valor médio. Portanto, podemos ter aí algum valor no break-even, num cenário mais ou menos bullish para a frente. Se olharmos só para a curva americana e alemã ainda, reparem que a taxa há 10 anos nos Estados Unidos, que tem um prémio entre os 10% e 20% em relação à própria expectativa de inflação medida pelo 5-year Inflation Forward, e, portanto, esse prémio basicamente evaporou-se com esta queda abrupta das taxas de juros nos Estados Unidos, mas de alguma forma isto simboliza também algum floor para as taxas de juros, ou seja, com o atual nível de inflação, como nós vimos há pouco, apesar de ela ter sido revista em baixo e ter vindo a cair, o PCE, etc., que nós falámos, mesmo assim, a expectativa de inflação daqui a 5 anos por 5 anos não nos parece crível que as taxas a 10 anos nos Estados Unidos continuem a cair daqui para a frente. Portanto, taxas a 2 anos com uma economia a crescer a 2,1 sensivelmente, parece-nos mais ou menos adequado. E acho que é um floor. Era preciso uma deterioração muito significativa das condições macro atuais, mesmo muito para além daquilo que o mercado já está a pricar, para as taxas a 10 anos continuarem nesta espiral negativa. E, portanto, achamos, sobretudo pela leitura deste gráfico, que temos aqui eventualmente um bom floor para Treasury, e portanto fizemos aqui a ideia é fazer aqui algum profit taking em Treasuries, porque houve aqui um movimento muito significativo, pode haver algum espaço ainda na questão da inflação e nos linkers. E portanto isto também deu alguma folga ao câmbio, porque houve ao câmbio, neste caso ao euro-dólar, porque houve um estreitamento muito grande entre o diferencial de taxas a 2 anos, que é essencialmente o que é mais movido pelos bancos centrais e o que move o câmbio de forma mais proporcional, porque obviamente neste caso os 2 anos nos Estados Unidos caíram muito mais do que a Alemanha, portanto o euro, que tem vindo nos últimos anos a replicar muito o comportamento das bunds, neste caso acabou a ser suportado essencialmente pelo estreitamento deste diferencial. Na questão da periférica, temos que obviamente a dívida na periferia continua o seu rally monumental dos últimos anos. Portugal e Espanha continuam a cair bastante, portanto Portugal acaba por ser o líder entre estes 3 países porque apresenta menos riscos macro e menos riscos políticos em relação a Itália e Espanha,
Nós continuamos a ver algum valor aqui, sobretudo em Itália, cujas yields estão muito próximas já da questão grega e com pelo menos, teoricamente, a qualidade de crédito substancialmente melhor do que a questão grega, que já está bastante fora dos holofotes e tem feito rallies monumentais, seja de equity, seja de dívida, sobretudo dos bancos, etc. Mas tivemos, no caso de Itália, as taxas a 10 anos caíram e já estão ali perto dos 2%, que era essencialmente por via das taxas de juros, ou seja, caíram quase tanto a proporcionalidade que caíram as bunds. E, portanto, do ponto de vista de risco de crédito, Itália, se houver uma suavização da percepção de risco de Itália, há aqui algum espaço para alguma manutenção do rally de Itália. Este é o nosso modelo proprietário que indica exatamente até que ponto é que Itália poderia cair e, de facto, claramente vemos que Portugal está sobreavaliado, Portugal e a própria Espanha, mas Portugal mais, tendo em conta a qualidade do rating, Itália está claramente sobreavaliado e, portanto, a nossa estimativa é que num cenário mais otimista possível, Itália poderia eventualmente comprimir até 100 pontos base, mas isto é altamente otimista. Portanto, até final do ano nós temos este view para bunds entre 40 a 20 pontos base negativos, depois França provavelmente muito perto dos custos de 10 anos a zero, Espanha entre os 30 e os 60, Portugal um pouco acima na escada, e Itália teria ali até aos 150, 160, algum espaço para compressão de spread, estritamente spread Alemanha. Portanto, obviamente em taxa de juros, estaríamos a falar da taxa a 10 anos no melhor cenário, nos 120 pontos base em Itália. No que respeita ao mercado de equity, temos aqui uma dicotomia que se continua a observar, que é basicamente o S&P, reparem, nós no início do trimestre estávamos já com um view mais negativo para o segundo trimestre. E efetivamente estávamos certos do ponto de vista de price action ali entre abril e maio, no qual o S&P caiu bastante, as Big Tech também tiveram um comportamento bastante negativo, mas agora com expectativas a fazer o build-up pré a reunião do G20, o equity já reverteu todas as perdas e já está praticamente a níveis historicamente elevados. Se olharmos para os rácios de avaliação mais utilizados, os PERs, os price to books, EV/EBITDAs, temos níveis já bastante dispendiosos, e se olharmos para o market cap PIB, em relação ao PIB, que é um indicador muito usado pelo Buffett, percebemos que estamos a valores historicamente elevados, sem precedentes, só com algum paralelismo no final da crise das .com e no final da crise Lehman. E, portanto, urge a questão do livro de Reinhardt e de Rogoff, em que This Time is Different, em que os investidores se mostram altamente complacentes perante eventuais bolhas de finais de ciclo, porque consideram que as bolhas do ciclo atual são sempre os fatores que levaram a eventuais bolhas são sempre distintas do que aquelas bolhas que se verificaram na história financeira, percebem que há sempre ali um elo comum. Uma bolha é uma bolha, ponto final. Não há nada diferente. E, portanto, há esta complacência do mercado em que this time is different. De facto, a expectativa é que as techs norte-americanas vão levar o índice americano para o espaço e arredores. E, portanto, há aqui uma grande complacência em que este emoji a rir e a chorar consegue dizer, mas que no final o emoji, eventualmente, as lágrimas podem não ser de algum humor e podem ser lágrimas de mais dor. Até porque temos este sinal de perigo que é evidente, que é esta divergência entre equity e taxas de juros. Ou seja, neste caso nós temos o equity, ou seja, o Fed já virou, o Fed já se prevê que o Fed venha a cortar taxas e, obviamente, o equity fez um rally com base nessa situação, mas é um rally porque eventualmente retarda o final do ciclo. Não é um rally que possa ser alimentado pelos bancos centrais, porque o que nós tivemos para trás, o mercado quando virar, ou a bolha quando estourar, ou o mercado quando virar, esta vai ser a crise que vai ficar conhecida como a crise gerada pelos bancos centrais. E, portanto, não é uma bolha que foi insuflada pelos bancos centrais, não vão ser os bancos centrais que vão esvaziar a bolha. E, portanto, naturalmente, os bancos centrais, o rally insuflado pelos bancos centrais foi entre 2013, 2016 nos Estados Unidos com mais força, 2014, 2018 na Europa com mais força, 2017 com mais força, mas portanto é uma coisa do passado. As munições dos bancos centrais nesta fase estão muito esgotadas e, portanto, o que nós vemos é taxas de juros mais baixas e há uma correlação histórica direta entre taxas de juros e equity. Portanto, taxas de juros mais altas significam mais crescimento, mais lucros, mais inflação, equity mais alto. Taxas de juros mais baixas significam desaceleração, recessão e, portanto, o equity tenderá daqui para a frente, sobretudo com as munições muito estreitas pelos bancos centrais, o equity tenderá a convergir com as taxas de juros. E, portanto, a não ser que as taxas de juros façam um spike para cima, que é pouco provável, e se aproximem mais do equity, este gráfico em que alguma coisa tem que ceder, provavelmente vai ceder o equity, portanto aqui
tenham atenção, perigo, tenham cuidado com o equity daqui para a frente. Se olharmos para o equity, year to date estão com ganhos extraordinários, sobretudo aqueles com mais beta, como o Nasdaq, China, etc. Em termos de avaliação, está quase tudo com a prémio do ponto de vista histórico, como seria lógico, e a perspectiva de crescimento de resultados começa a ser cada vez mais desafiante. Engraçado, nós aqui destacamos o Russell 2000, há pouco destacamos os financials, agora estamos a destacar aqui o Russell 2000, que é um índice, subíndice americano, que está muito ligado à economia real, também está muito ligado a financials, healthcare, e que ficou claramente para trás year to date, está a subir 13%, o ano passado também caiu mais do que o restante, e o earnings growth é substancialmente mais alto em relação aos restantes. E, portanto, aqui, este é um call interessante que nós temos, também temos um call UK, mas esse também é agressivo por questões óbvias do Brexit. O Russell 2000 e as financials US é um call interessante que nós temos dentro do mercado de ações. Aqui mais alguns gráficos que cristalizam bem até que ponto é que podemos estar a níveis bastante dispendiosos no mercado de ações. Veja o ratio price to sales, que no S&P está bastante alto, mas efetivamente as vendas das empresas que integram o S&P têm continuado a subir. Já no caso do Japão, reparem que as vendas têm registrado uma evolução bastante positiva, mas o price to sales está muito deprimido. E, portanto, aqui poderia haver um call para eventualmente longo o Japão, porque, obviamente, a Europa é um call do ponto de vista de métricas operacionais, está com algumas dificuldades. Vemos aqui, lá está, isto é outra vez o prémio de desconto dos subíndices americanos, e onde nós vemos valor. Por exemplo, Russell 2000 e Financials ficaram aqui para trás. Sobretudo tivemos aqui um massivo spike do S&P e do High Yield, das bonds High Yield, que não foi acompanhado. As obrigações High Yield são muito proxy de equity e de facto o equity, tanto no Russell como nas Financials, acabou por não acompanhar este movimento, sendo que nesta fase as Financials estão com um desconto de cerca de 20% face ao S&P e o Russell com desconto de 10%, quando historicamente tem estado sempre a prémio nos últimos 5 anos. Em relação à Europa, de facto, a generalidade dos setores, não há um call óbvio sobre que setores podem ser interessantes. Nós destacamos eventualmente oil, healthcare e real estate, que não entram nos filtros de avaliação, e, portanto, estas são algumas métricas que poderiam, enfim, traduzir ou consubstanciar o racional deste movimento. Oil, com base eventualmente num spike do preço do crudo, ou pelo menos numa subida um bocadinho mais pronunciada. Healthcare, cujos fundamentais, tanto de avaliação como operacionais, continuam a evoluir bastante bem. Aqui, para fechar, só commodities, João. Obrigado, João. Aqui, só mesmo para terminar, antes da síntese, posicionamento, só uma visão rápida para commodities. Em relação a crudo, a nossa visão estrutural, como já temos dito e já dissemos no último trimestre, e materializou-se, é negativa. Naturalmente não descartamos, e é negativa em virtude, sobretudo, da desaceleração económica que existe e que depois tende a levar a uma acumulação de inventários, causa, evidentemente e naturalmente, pressão vendedora sobre o preço. No entanto, não descartamos aqui a possibilidade de algumas subidas repentinas e até violentas no crudo em função de uma possível escalada no conflito Estados Unidos e Irão. Conflito esse que tem como principal problema a nível do crudo. Isto obviamente é um conflito geopolítico muito material e muito grave, mas a nível estritamente do crudo, o principal problema seria, num caso extremo, o fecho do Estreito de Hormuz. É uma linha de água por onde passa grande parte do crudo marítimo, que vem principalmente ali da zona do Golfo Pérsico e daquela região onde estão vários países, vários dos principais países da OPEP, nomeadamente a Arábia Saudita, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos. E o que vemos também aqui em baixo já é uma lógica um bocado diferente desta que agora vos falámos, é a situação de Estados Unidos e China, perceber se os Estados Unidos poderão utilizar a componente energética como mais uma vertente da sua guerra ideológica, mas a China tem estado a fazer um esforço para estar bastante imune, estando aqui a fazer uma acumulação fortíssima de inventários, tem inventários em níveis máximos, estamos a falar de 26 mil milhões de barris. A China é o maior consumidor de crudo do mundo, dentro do bloco emergente, é o segundo maior a seguir aos Estados Unidos, e portanto aqui, digamos, uma quebra de procura por parte da China também acrescentará a pressão vendedora ao preço do crudo. Isto leva-nos a crer então que o crudo terminará o trimestre entre os 54 e os 60 dólares por barril. Muito bem, isto aqui apenas para dizer que caso
as exportações do Irão sejam reduzidas a virtualmente zero, o objetivo dos Estados Unidos, e que nós achamos que não se concretizará. A OPEP, melhor dizendo em português, tem capacidade só com os seus 6 maiores produtores para, no fundo, repor toda essa produção e, portanto, não garantir aqui ou não criar aqui, digamos assim, um déficit de produção. Muito bem, do lado do ouro, o ouro sim é mais uma das nossas forte calls para este trimestre, mesmo já depois de uma escalada impressionante no fim deste último trimestre, deste segundo trimestre, tendo em conta esta nossa visão pouco favorável à equity. Temos também aqui o ouro como ativo de refúgio a ter todos os seus catalisadores a juntarem-se. O ouro, repare-se aqui, valorizou bastante, mesmo com o mercado acionista a subir, mesmo com o dólar colado a máximos dos últimos 3 anos, dos últimos 2 anos, melhor dizendo, e portanto aqui beneficiou sem dúvida bastante da queda das yields, e portanto se as yields agora treparem, que é algo que não antecipamos uma subida sim, mas relativamente moderada, se as yields não subirem muito, o ouro mantém-se aqui com catalisadores positivos bastante fortes, e tal é-nos dito também pelo posicionamento especulativo dos investidores, que teve uma fortíssima recuperação. Aqui no lado da procura por ouro físico continua a aumentar naturalmente, e principalmente damos aqui destaque à via do investimento, que é aquela que exterioriza uma visão macro dos investidores. Portanto, aqui, sobretudo, ETFs a terem muitos influxos nos Estados Unidos e na Europa, manifestando aqui a visão mais negativa, mais cautelosa dos investidores nestas duas principais geografias do bloco desenvolvido, e também a compra de bancos centrais aqui em níveis bastante elevados. Portanto, uma vez mais, uma ótica de desdolarização e procura por refúgio por parte dos próprios bancos centrais. Ok, aqui particularmente interessante em termos de visão macro, temos este gráfico que traduz o long short ratio que cruza o long short ratio entre cobre e ouro. Cobre é o barómetro de crescimento económico global por excelência dentro das matérias-primas, e o ouro, por seu turno, é o ativo de refúgio por excelência. Portanto, o que se adivinha perante esta definição que acabamos de fazer é que eles têm uma correlação negativa, e é isto aqui efetivamente que vemos. Repare-se bem aqui, antes do ano do Goldilocks, 2017, o cruzamento em alta destes dois ratios, ou seja, investidores particularmente bullish para cobre e por outro lado, mais bearish para o ouro. Agora sim, em 2019, já neste último trimestre, junho, um cruzamento em baixa, ou seja, investidores começam a ficar bullish para o ouro, ou seja, começam a correr para o refúgio e completamente aqui a preterir um ativo de crescimento económico que é o cobre. Portanto, aqui, obviamente, em linha com os dois cenários apresentados por João Lampreia. Um cenário de desaceleração é o bom cenário, o cenário de recessão é o mau cenário. Portanto, em ambos os casos, o ouro pode ser aqui privilegiado. Pronto, e depois desta semântica de 1h10 de temas macro, fizemos algumas interseções com questões de mercado, naturalmente, do qual o João também acabou de falar. Só para vos sintetizar em termos de posicionamento quais é que são as nossas calls preferenciais, diria que do segundo para o terceiro quarter, aliás, este é o que foi para trás, portanto foram as nossas calls relativamente ao segundo trimestre. De equities, gostávamos e continuamos a gostar de Quality US. Quality US subiu 4,5% no segundo trimestre de 2019, portanto year to date já está entre os 17% e os 20%, portanto relativamente perto também, e portanto outperformando o benchmark. Value Europa ficou um bocadinho para trás depois de uma grande corrida que fez no primeiro trimestre, tal como a Ásia Emergente, que subiu apenas 1%. Nas nossas bonds preferenciais no segundo trimestre, tivemos retornos absolutamente fantásticos para o tipo de ativo que são obrigações. A Itália há 10 anos, um ETF, o índice, subiu cerca de quase 5 pontos percentuais, tal como o dívida emergente, e o próprio Global Linkers subiu mais de 2% no último trimestre. E, portanto, as nossas calls para a frente no terceiro trimestre, temos aqui mediante dois cenários possíveis, que é um cenário de upside que atribuímos menor probabilidade, naturalmente, e até baixámos a probabilidade para 20%. De equities, gostamos de US Financials pela lógica da inclinação da curva que falámos há pouco e de valuation. Na Europa, gostamos, obviamente, do setor valor, essencialmente para capturar o stock picking da avaliação, que eventualmente ficou para trás e que ainda pode, se persistir este rally, ainda outperformar face ao benchmark. E obviamente o índice acionista emergente, que aqui não parece haver dúvidas absolutamente nenhumas, é onde, do ponto de vista das ações ou de equities, há aqui uma bolsa de valor
onde há o maior pocket de valor é essencialmente no equity emergente, se houver um prolongamento mais longo do ciclo que nós estamos a considerar, por motivos óbvios, por motivos macroestruturais e por motivos de avaliação. E, portanto, não há nenhuma lógica para nenhuma carteira de ações não ter qualquer exposição a equity emergente, sendo que equity emergente é claramente a bolsa de valor, onde há mais valor na fase atual do ciclo. Do ponto de vista de bonds, gostamos de floaters, se houver um pick-up das taxas de juros de longo prazo e de aspecto de repricing da inflação. Dívida Itália, achamos que este movimento tem pernas para continuar, e sobretudo em spread, que ainda tem mais espaço face à dívida alemã, e dívida emergente, pela mesma lógica de equity, também gostamos. Se estivermos expostos a um downside risk, que é um cenário mais provável com 80%, gostamos de value global. Aqui, se calhar, mesmo gostando muito de emergentes, se calhar de global value, poderemos ter aqui menos beta e, portanto, estamos aqui um bocadinho mais defensivos. E real estate da Europa, numa lógica em que as taxas de juros continuam a descer e que real estate poderia ser também um ativo mais defensivo neste contexto. Bonds, Itália, continua a ser interessante, e senior bank debt, muito interessante, com lógica aquilo que o Banco Central Europeu pode vir a continuar a fazer na Europa. E, portanto, em síntese, do ponto de vista geográfico, nós consideramos até eventualmente pela primeira vez pôr equity Estados Unidos a vermelho, ou seja, venda clara, mas continuamos a pôr, portanto, a reduzir, e neutrais, Europa e Portugal emergentes, sendo que, obviamente, destas 4 regiões, a nossa preferida é emergentes. Subimos as small caps nos Estados Unidos, essencialmente pela questão da avaliação do Russell 2000 e de performance, que nós falámos há pouco. Large caps, muito influenciada pelas techs. Obviamente, se houver um downturn, são essencialmente as techs que poderão estar mais expostas aos riscos, e até pela questão da questão das tensões com Trump-China, US-China. Portanto, provavelmente as small caps estão menos expostas a isso em relação às large caps, e do ponto de vista de ciclos da Europa também fizemos aqui um pequeno upgrade. Na questão da dívida, mantivemos o overweight na periferia, e obviamente subimos aqui um bocadinho as bunds, porque eventualmente temos espaço para as taxas continuarem a cair na Europa. E da mesma lógica, fizemos isto, aplicamos na corporativa no investment grade, tal como nas bunds, sendo que o nosso único call de venda claro é high yield nos Estados Unidos. Do ponto de vista de setores, eventualmente banca, slightly overweight, e portanto não vamos correr aqui todas, destacar apenas healthcare e real estate, que tínhamos destacado anteriormente. Para os câmbios, também não temos uma visão muito clara sobre alguns deles, sobre o par de alguns deles. O Yen tem subido bastante, Libra temos a questão do Brexit, e Euro-Dólar claramente aqui mais positivos em relação ao Euro, mas relativamente capto face ao movimento que fez agora recentemente. E commodities é aquilo que o João já partilhou em relação a crudo e ouro, portanto ligeiramente overweight, e o João já detalhou as nossas posições e os ranges. E com isto nós fechamos a nossa apresentação. Estamos disponíveis para Q&A, perguntas e respostas.